Olá, tudo bem com vocês? Bom, gente, antes de tudo eu quero orar. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui expressando os meus pensamentos. Bom, gente, todo mundo sabe, aqueles que me acompanham desde o começo dos meus vídeos, que eu falei que eu vim de uma família católica, eu sempre gostei de ir à missa, sempre gostei da Bíblia, sempre gostei da Palavra de Deus. Só que eu não tinha acesso à Bíblia para eu poder ler, pela minha deficiência visual. Eu não poderia ler a Bíblia, né? E aí, quando eu era uma mocinha nova, eu estava na casa de uma prima, ela leu o livro de Gênesis para mim e para ela, que ela gostava da Bíblia, depois uma amiga, e depois eu tive acesso à Bíblia. Eu tive acesso à Bíblia com o método Braille e o YouTube. E hoje eu tenho acesso à Bíblia e li a Bíblia e reli, e leio e reli várias vezes. E cada vez que eu li a Bíblia, eu tinha um entendimento a mais. Eu sempre pedi a Deus que Ele me desse a graça de ler a sua palavra e poder interpretar a sua palavra sem religiosidade. Que eu tivesse olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque o maior olho é o olho da mente, né? E depois eu fui para uma igreja evangélica. Eu já estava casada, eu fui para uma igreja evangélica, eu me senti abraçada, mergulhei nas águas. Depois o meu filho me chamou para ir para uma outra igreja, também gostei. O pastor, um homem correto. Não me arrependo de ter ido para nenhuma dessas igrejas, não. E na pandemia, a gente ficando em casa, né, como todos, a maioria ficaram, eu comecei a estudar as religiões. Estudei o islamismo, o judaísmo, o espiritismo, o budismo, e descobri que não era só o budismo nem o espiritismo que eram reencarnacionistas. Descobri que o judaísmo também é uma religião reencarnacionista, não todos os judeus, porque eu sei que o judaísmo hoje tem várias linhas, mas quanto mais ortodoxo, mais reencarnacionista. E lendo a Bíblia, né? E todo mundo sabe que Jesus, quando veio à Terra, ele veio judeu. Ele era judeu. E dentro da própria Bíblia, eu me fiz e me faço essas perguntas. A primeira pergunta que eu me faço é: quando Jesus estava no monte e que ele se transfigurou, que estava com ele João, Tiago e Pedro, e que ele se transfigurou e apareceu para ele Moisés e Elias dizendo que ia se passar com ele em Jerusalém. E quando eles desceram do monte, os discípulos perguntaram: Senhor, por que Elias tem de vir primeiro? E Jesus disse: Elias já veio e vocês não o conheceram. E os discípulos entenderam que Jesus falava do profeta Elias. Uma outra pergunta que eu me faço é: quando Jesus curou o cego de Jericó, ele era cego de nascença, e os discípulos perguntaram: Senhor, foi ele que pecou ou foi os pais deles que pecaram? E Jesus disse: nem ele, nem os pais dele. Ele nasceu cego para que se manifestasse a glória de Deus. Bom, se ele nasceu cego, ele não tinha pecado mesmo, porque uma criança, né, não tinha por que ter pecado. Então, eles eram reencarnacionistas. Eles acreditavam que Elias veio, tinha de vir primeiro. Não era um espírito como o do profeta Elias. Elias tinha de vir primeiro, né? E era João Batista que eles descobriram que Jesus falava de João Batista. No Salmo 37, Jesus também fala nas bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. No Salmo 37, o rei Davi, inspirado por Deus, diz: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra.
né? E eu acredito. Muita gente das religiões diz que todo mundo vai para o céu. Não, nem todos, para mim, vão para o céu. O céu é quando nós alcançarmos a perfeição, né? E quando Moisés veio falar com Jesus, Moisés e Elias, eles estavam num mundo superior. Eles estavam sim. E no céu não entra nem carne nem sangue. Eles vieram em espírito, né? Eles vieram falar com Jesus em espírito. Por essas coisas, por eu acreditar que a terra vai ser regenerada, não acredito que todo mundo vai para o céu. Acredito que Elias veio primeiro para preparar o caminho do Senhor. Essas perguntas eu me faço. Eu não posso frequentar nenhuma igreja, estar ligada a nenhuma denominação. Prefiro dizer que eu sou cristã espiritualista e falar de Jesus com liberdade, sem pertencer a denominação nenhuma. Uma colega me disse, você vai ficar confusa porque está estudando demais. Mas eu prefiro, enquanto eu estou buscando o Deus vivo, eu prefiro estudar e aproveitar um pouco de cada coisa, de cada religião, do judaísmo, do cristianismo, dos testemunhas de Jeová, que acreditam como eu, como os espíritas, como judeu, que essa terra vai ser habitada. Eu prefiro, porque eu estou buscando o Deus vivo. Eu estou com sede do Deus vivo. Então, eu prefiro, para todos aqueles que acompanham o meu canal, que eles saibam que eu sou cristã espiritualista. Eu sempre fui sincera, eu não poderia dizer que eu agora estou assim, me considerando uma cristã espiritualista. Eu sempre fui sincera e não é agora que eu ia deixar de dizer a minha posição em relação a Jesus Cristo. Jesus Cristo eu não deixo por nada. Jesus Cristo é o meu Salvador. E eu prefiro ser realista, falar a verdade, do que estar em uma determinada denominação e buscando outras coisas. Gosto da filosofia. Acredito que Deus mandou muitos emissários antes de Jesus, sim, para que ele fosse reconhecido por todos. Mas precisou, sim, o Filho dele vir para demonstrar o amor verdadeiro de Jesus Cristo por nós, através do seu Filho. Deus mandou Jesus para manifestar o amor de Deus por nós. Fique com Deus, tudo de bom e até a próxima.